Salve, rapaziada, no vídeo de hoje aqui a gente vai estar comentando sobre a convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e para mim foi um tanto quanto esquisita, mas vamos levar em consideração que ele falou que ele vai fazer testes, né, nessa convocação, vai aproveitar para testar alguns jogadores. Então aqui a gente vai vir, eu vou vir aqui dar minha opinião, né, se eu achei bom, se eu achei legal, como que eu achei, se tinha jogador que devia ter ido, mas vamos tá vendo, né? Antes de tudo, eu peço para que vocês deixem um like, né, desse humilde vídeo, desse humilde canal e aproveitem e se inscrevam também, né, para dar aquela força, aquela ajuda. Eu vou ficar olhando aqui para minha tela, para mim enxergar os nomes dos convocados, né, para mim. Também que a memória também lá não tá essas coisas, né? Então, vamos começar aqui pelos goleiros, que foram Alisson, Bento e Hugo Souza. Bom, o Alisson, eu acho que ele é inquestionável, né? É o melhor que a gente tem. O melhor goleiro brasileiro em atividade hoje é o Alisson, indiscutivelmente, há alguns bons anos. O Alisson lá pelo Liverpool, ele mantém uma constância bizarra. Claro que ele tem o seu defeito de não ser um goleiro pegador de pênalti, claro. Porém, ele em jogos assim, quando precisa, na seleção ele ainda não fez o jogo dos milagres, né? Mas a gente tem que sempre colocar o melhor que nós temos, e o melhor que nós temos é Alisson atualmente, né? Ederson foi lá em 22, 23, hoje em dia o Ederson teve um declínio muito grande, então não dá mais pra contar com ele, né? O Bento, eu já começo aqui a minha discordância com o Carlo Ancelotti, com o Mister, porque eu acho que o Bento não merecia de forma alguma essa convocação, porque no Al Nassr teve dois jogos nessa temporada que começou agora esse mês, e na final da Supercopa já o Bento já deu aquela entregada, fez uma atuação tipo ridícula. Muitos torcedores colocaram a culpa da derrota no Bento. Então, cara, eu acho que o Bento não vem num momento muito bom. E ele já não vinha também, mesmo nas últimas convocações. A gente estava convocando ele ali como um terceiro goleiro. Para terceiro goleiro até ia, assim, considerando a idade dele, mas agora para segundo goleiro, aí tem o Lucas Perry, tem outros goleiros aí à frente, até o próprio Rafael do São Paulo tá na frente do Bento hoje em dia, para vocês terem noção. E o Hugo Souza aí para terceiro goleiro, a gente considera assim que o terceiro goleiro é mais aquele cara para ganhar experiência, pro técnico ver se pro futuro ele vai ser interessante. E o Hugo Souza, mesmo eu, assim, eu acho que é um pouco delicado, né, falar de terceiro goleiro, porque tem Brazão, Hugo Souza aí, tem o Cauê Santos, tem bons nomes aí pra levar pra terceiro goleiro, só que eu acho que não dá pra entrar numa discussão muito profunda, porque até porque eles não vão nem entrar, né, então é muito delicado, mas eu acho que não é nenhum absurdo chamar o Hugo Souza, também como não seria absurdo chamar o Brazão, então vamos deixar assim por enquanto, só o Bento que eu entro numa discordância muito forte aí, eu acho que o PR merecia mais, nesse momento, que foi lá para a Premier League jogar pelo Leeds. E o primeiro jogo dele já foi interessantinho até. Então vamos dar continuidades para os laterais, que aqui temos Wesley, Wanderson, Alexandro, Caio Henrique e Douglas Santos. Pelo lado direito a gente vai ter Wesley e Wanderson, que realmente, atualmente, né? Realmente e atualmente são dos nossos dois melhores laterais que jogam pelo lado direito assim. Não que eles sejam primeira prateleira do futebol, talvez nem segunda, porém, eles são os melhores que a gente tem. O Wesley, que é um menino novo aí, muito promissor, chegou lá na Roma, estreou bem aí no campeonato italiano, já fez gol, então já vem mostrando aí um potencial muito bom. O Wanderson, com a sua constância, mesmo não jogando num time muito grande, num time assim que não tem muita mídia, mas o Wanderson faz muito bem ali o feijão com arroz. As atuações dele na seleção, eu acredito que não foram boas. Eu acho que para os próximos jogos aí o Dorival tinha que vir com o Wesley. O Wesley dá mais, né, coloca mais fumaça no jogo, dá mais emoção ali. No ataque ele é muito ofensivo, então ele enche bastante o saco. Eu acho que ele tem que vir com o Wesley, até porque o Wanderson teve muitas falhas defensivas nos últimos jogos. Eu acho que isso não vai ser interessante pra gente, né? Agora temos o Alexandro, que veio na convocação, porém, ele saiu machucado do jogo de hoje. Não sabemos se ele vai estar presente, mas para um substituto para ele, eu vejo o Luciano Juba, do Bahia, que era para ter vindo nessa convocação no lugar do Douglas Santos, na minha opinião, e não veio, mas eu acho que ele vai vir para substituir o Alexandro, se é realmente essa lesão foi confirmada, e se for algo sério, então já vai ficar em stand-by Luciano Juba, que pra mim tinha que ter vindo nessa primeira convocação aí, não como um suplente ou reserva depois.
Caio Henrique, eu acho que vale o teste. Ele não vem num momento assim muito interessante, mas eu acho que ele é um cara muito versátil. Ele sabe atacar tanto pelas pontas quanto pelo meio. Ele tem um jogo ali pelo meio, umas achadas muito legais. Então eu acho que ele é um cara versátil que vale o teste. O Douglas Santos, de forma alguma, não levaria. Não levaria de jeito nenhum. É um cara que hoje tem 31, 33 anos, se eu não me engano. Está atuando pelo Zenit da Rússia. Atualmente só tem 4 jogos nessa temporada. Ele teve aí, né? Eu fui, como laterais não tem números, né? Absurdos, assim, participações em gols. Eu fui dar uma olhada nos índices e nas notas do menino Douglas Santos, né? Do rapaz, do indivíduo. E, cara, é assustador, porque desses 5 jogos que ele fez pelo campeonato russo lá, ele só tem um jogo bom, um jogo que ele deu uma assistência, os outros foram jogos comuns, e o último jogo dele, que foi há menos de uma semana atrás, foi uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi na vida. Ele recebeu uma nota 4.2, os índices dele estavam horríveis. Quando você abre lá o aplicativo lá de notas, lá de estatísticas, e você vê que o jogador ele fez uma nota 6.0, a gente já considera que ele fez um jogo ruim. Um jogo ruim, um jogo bem abaixo. Quando um cara faz uma nota 5.8, 5.6, a gente fala que ele jogou mal demais. Agora o cara meteu uma nota 4.2, então moral, ele não tá chegando com moral para essa convocação, né? Mas o Carlo Ancelotti viu alguma coisa aí e eu acho que o Luciano Juba tinha que ter sido chamado inicialmente. Para mim seria Luciano Juba e Carlos Augusto e o Caio Henrique no lugar do Carlos Augusto. Eu acho que os dois ali são bem pares. Eu acho que o Carlos Augusto está um pouquinho à frente ainda, um pouquinho superior. Porém, pro teste, eu acho que vale a pena ter chamado o Caio Henrique, mas o Douglas Santos de forma alguma. E o Alexandre também, eu já não concordei muito, né? Mas aí o Carlos Ancelotti já quis ir na carta de confiança ali. O Alexandre é um pouquinho mais constante, um pouquinho mais firmado, então eu entendo até. De zagueiros, temos Gabriel Magalhães, excelente, Marquinhos, Alexandro e Fabrício Bruno. Bom, eu acho que os 3 primeiros nomes aí, eu acho que é indiscutível. Magalhães, o zagueiro alto, forte, muito completo, a bola aérea dele, ele no cabeceio, posicionamento de bola parada, ele é excepcional, excelente. Se eu não me engano, na Premier League, na temporada passada, ele foi o zagueiro que mais fez gols, então ele é assustador na bola aérea, esse cara. O Marquinhos, com sua constância bizarra, liderança dentro de campo, a noção dele de interceptação, bote também é algo muito bom. Saída de jogo, ok. Alexandro, um cara que chamou muita atenção aí, que ele veio convocado pela primeira vez na última data FIFA. Jogou muito bem, teve uma entrega muito boa, mostrou ser um zagueiro que também no jogo aéreo, na bola aérea, ele é muito forte, o cabeceio dele. Ele vinha para tirar os cruzamentos do outro time. Agora eu não vou lembrar contra quem o Brasil jogou, mas ele tava barrando tudo, só cabeçada monstra mesmo. E chegamos com o Fabrício Bruno, e ele vem vivendo um momento muito bom no Cruzeiro, porém, para testes, eu acho que seria mais interessante nesse momento, visando testes e oportunidades para pessoas que não tiveram tantas. Eu acho que seria mais legal o Murilo do Nottingham Forest. A primeira convocação dele foi com o Dorival ainda no comando, e o Dorival simplesmente poupa ele do primeiro jogo, e no segundo ele lança ele na fogueira, naquela barca contra a Argentina, e tomamos um apavoro. Teve um gol ali que foi culpa do Murilo, na minha opinião. Porém, cara, eu acho que ele é um cara com muito potencial. Ele joga uma bola absurda lá na Premier League. Ele é muito constante. E eu afirmo aqui que na última temporada da Premier League ele foi top 5 zagueiros, cara. E isso é um feito muito bom. Você tá ali na mesma prateleira, não na mesma prateleira, assim, de tamanho, de habilidade, mas no ranking de melhores ali junto com o Van Dijk. Nossa, é absurdo, rapaziada. Tem que estar de olho aí. Tanto o Gabriel Magalhães também, que tá nesse ranking. Então, para você ver que o Murilo aí, ele é um cara interessante, tem que ser observado de perto. Eu acho que valia essa oportunidade para ele. Mas o Fabrício Bruno tá bom, ainda mais pelo bom momento que ele vem tendo no Cruzeiro. Cruzeiro aí que tá disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, é um time bem forte, bem competitivo. Eu acho que dá para ajudar bastante. Um zagueiro rápido também. Mas, a princípio, eu prefiro o Murilo.
Murilo eu acho que é mais interessante, bem mais novo, muito teto para crescer. Eu acho que aí o Ancelotti ele ia aprender muita coisa nova, muita coisa legal, né? Os meias, temos Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá. Só um aviso aqui durante o vídeo, quando eu começar, a partir do momento em que eu comecei a falar a convocação, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela a fotinha, onde eu tô pegando de exemplo aqui os nomes, eu vou deixar aqui para vocês irem acompanhando aí. E também já vou dar aquele, né, aquele puxa-pão aqui, puxa-pão é demais, né? Já vou dar aquele aviso aqui para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês estão achando do vídeo até agora e das minhas colocações aqui, opiniões um tanto quanto diferentes para alguns, mas vamos ver, né, no final do vídeo. Andrei Santos, um cara que tem muito potencial, fez uma última temporada lá no Strasbourg, emprestado pelo Chelsea, uma temporada muito boa, excelente. Agora ele voltou de empréstimo, está no Chelsea. Ele é um menino aí que tem muito potencial, mostrou muita qualidade. Porém, eu fico preocupado com ele na situação no Chelsea, porque simplesmente ele tem que disputar a posição com o Enzo Fernandes, um cara que já está consolidado lá, tem muita moral naquele time. E é bem novo também, então é um tanto preocupante para o André Santos tentar encaixar, arranjar essa minutagem, esse espaço no Chelsea. Mas, como jogador, eu acho que ele tem um potencial muito bom. Bruno Guimarães, aí, um dos pilares do Newcastle hoje em dia. Hoje mesmo, o jogo contra o Liverpool, ele fez gol, deixou o gol dele lá. 3-2 o jogo, não conseguiram ganhar, mas fez um jogo muito bom, o Bruno Guimarães. E aquilo, cara, da última Premier League, se eu não me engano, ele foi o jogador que mais percorreu quilômetros durante a temporada inteira. Uma média de 13 quilômetros por jogo, se eu não me engano. E isso é um absurdo, cara. O cara simplesmente não para se movimentando o jogo todo. E aquilo, na seleção, se a gente conseguir esse Bruno Guimarães do Newcastle na seleção, a gente vai estar muito bem servido. Porque é um cara, assim, que pelo clube dele, ele faz o jogo rodar, é um cara muito interessante. Infelizmente a gente ainda não teve esse Bruno Guimarães aí pela nossa seleção, porém, vale o teste, né? Vale aí a convocação. E se a gente conseguir ter esse jogador conosco, vai ser muito bom. Casemiro, que vinha de um momento muito ruim pelo Manchester United, da segunda metade da temporada, ele começou a ganhar espaço, começou a jogar um futebol muito bom, recebeu a oportunidade dele na última convocação e mostrou para o que veio. É um primor assim de garra, um líder dentro de campo, né? Um baita de um capitão ali que a gente tem. E aquilo, uma liderança para os mais jovens, eu acho muito importante ter alguém assim com esse perfil. E aquele volante pitbull mesmo, que só chega na canela mesmo. E tem que ter esse cara, né? Eu acho que em todo time tem que ter um cara com esse perfil. E o Casemiro tá aí para fechar essa lacuna pra gente, né? Joelinton, ele foi convocado, porém, ele machucou e aparentemente teve uma lesão um pouco grave e não vai comparecer nos jogos, né? Então ele vai ser substituído. E o nome que eu vejo aqui muito interessante para substituir o Joelinton seria o Ederson do Atalanta, da Atalanta, né? Do Atalanta. Ele é um cara que é um pilar naquele time, é impressionante o quanta moral o Ederson tem naquele time. E é um meio interessante, muito novo também, muito potencial. E, cara, eu acho que o Ederson vem para cumprir essa função aí melhor até que o Joelinton. Porque o Joelinton, na última convocação dele, foi tenebrosa as aparições dele. Dois jogos assim terríveis, terríveis. Só errava tudo que tentava. Eu acho que o Ederson merece aí, visando uma convocação de testes, onde a gente já tá classificado pra Copa. Então, mano, bota o Ederson pra jogar aí, bota ele pra treinar com o Ancelotti e ver o que ele consegue melhorar, o que ele consegue entregar pra gente, né? E o Paquetá aí, uma grata surpresa, pelo menos pra mim, porque eu gosto muito do futebol do Paquetá. Em 2022, eu acho que o Paquetá em alto nível, o Paquetá com seu futebol em dia, ele é o melhor meio-campo que a gente tem. Porque a qualidade técnica dele, ele é muito completo. Ele é um meia forte, rápido, alto, consegue cabecear bolas. Ele tem um passe muito bom. A tabela do Paquetá é algo assim muito bom. Tanto que o Neymar amava fazer tabelar com o Paquetá. A gente conseguiu ver pela Copa. Com aquele gol que sai contra a Croácia, a bola passa ali pelos pés do Paquetá. Então é algo muito bom. É um jogador muito completo, versátil. E ele tem esse perfil mais de criação, de achar os passes ali. Ele é mais criativo, então acho que esse perfil é interessante a gente ter, né? E
Espero, né? Espero que a gente consiga recuperar o futebol dele aí, pra ele que viveu momentos aí conturbados aí em relação à acusação dele sobre as apostas lá. Mas foi inocentado, já começou a Premier League estreando. Não sei se foi a estreia no segundo jogo, já fazendo gol. Perderam de 5-1, tomaram vareio de bola, mas ele jogou bem, deixou o golaço dele lá que ele fez. Então, o Paquetá, se a gente conseguir ter esse Paquetá confiante, bom aí de novo, eu acho que vai ser uma das melhores novidades aí que a gente vai ter, se junto com o Neymar, né? Se o Neymar conseguir voltar aí, ele entregar 50% do que ele pode, 60%, eu acho que vai ser muito bom também. Atacantes temos Estevão, Gabriel Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Charleston e João Pedro. Bom, o Estevão, eu acho que é válido a convocação do Estevão. O Chelsea aí, ele já começou a pré-temporada dele, foi interessante o jogo que ele jogou. Começou na Premier League bem, o último jogo ele já deu assistência, o jogador mais jovem a dar assistência pelo Chelsea na história da Premier League. Pelo Chelsea, né? Lembrando aqui, dando uma ressalva. Então o Estevão tem que estar, cara. Ele é um dos talentos, eu acho que é o mais promissor que a gente tem hoje em dia, assim, visando promessas, assim, a nossa maior promessa que tem. E eu mesmo queimei minha língua falando que ele ia sofrer muito na Premier League, no Chelsea, para ganhar o espaço, justamente pela parte física dele, que ele não é. Ele é um cara muito magrinho, não é tão alto. A explosão dele não era muito boa, o pique dele, né? Não era muito bom. Mas ele deu. Contornou, pelo menos no jogo que eu assisti, justamente contra o Paquetá, né? Contra o West Ham. Ele jogou demais, o Estevão ganhou de melhor jogador da partida. Então, o Estevão jogou um futebol absurdo, assim, foi alguma coisa. Foi coisa linda, né? Deu assistência também, uma baita de uma assistência. Cara, ele não sofreu dificuldades, não. Se chamando por um contra um toda hora. Eu achei que os caras iam devorar ele. Porque a Premier League ele é muito física, ela exige demais da parte física das trombadas. Você tem que ter um físico bom para jogar na Premier League. E o menino foi ligeiro, foi esguio ali, conseguiu passar dos defensores. Então foi uma surpresa. E se ele manter esse nível, continuar evoluindo, ele vai deitar e vai garantir a vaga aí, esse lugar firmado na seleção por bons anos aí. Gabriel Martinelli. O Martinelli também é um assunto delicado, cara, porque o Martinelli ele só tá aí porque o Rodrigo e o Vini, porque tá suspenso do jogo e vai ser poupado pro outro, então não foi convocado. E o Rodrigo porque não vem tendo espaço no Real Madrid, não vem tendo espaço, então ele já tá com conflitos assim internos mentais assim, não deve estar legal a cabeça do Rodrigo. E na ausência dos dois, temos Martinelli. Eu acho que poderia também ter Igor Paixão, mas ele tá machucado, a lesão dele teve uma lesão muscular. Então, Martinelli chega aí pra gente para cumprir essa função. Eu acho o Martinelli um bom jogador. Eu acho que ele, assim, ele cria muita dinâmica pro jogo. Ele é um cara muito rápido, cara. É assustadora a velocidade do Martinelli. Eu acho que ele enche o saco ali dos defensores. A bola no pé, assim, o passe dele, o chute, ele é meio desesperado, né, nesse quesito, né? Ele não tem tanto o passe dele quanto o chute, ele não é uma referência nisso e tá longe de ser. Mas eu acho que o Martinelli, ele vai cumprir, ele vai preencher esse espaço bem pra gente aí. Mesmo eu achando que vai ser o Rafinha pelo lado esquerdo, mas ainda não chegamos nele, né? Caio Jorge simplesmente tinha que estar aí, né? Isso é indiscutível. Caio Jorge, que atualmente é o artilheiro do Brasileirão pelo Cruzeiro, vem jogando uma bola absurda. Ele que é um atacante com um perfil de ser veloz, ele tem uma velocidade muito boa, atacar os espaços assim, atacar as costas do defensor. Então, cara, eu acho que o Caio Jorge tinha que estar aí, isso é indiscutível. Eu pensava até em Igor Jesus, só que o Igor Jesus foi pro Nottingham e sumiu. Sumiu lá, não tá fazendo muita coisa, não tá chamando atenção. Não conseguiu tomar a vaga de titular. Então ele vai ficar de stand-by aí no banco aí mais um pouquinho aí, até ele começar a jogar. Mas o Igor Jesus, eu esperava muito ele nessa convocação, mas felizmente temos Caio Jorge jogando um futebol absurdo, artilheiro do Brasileirão, 15 gols, 5 assistências, tem 20 participações no Brasileirão. E ao todo na temporada, se eu não me engano, ele tem 25 participações até o momento. São números muito bons, é impressionante mesmo. E o Caio Jorge, um atacante de 22 anos, e ele já tem essa maturidade, esses números absurdos, mas isso é muito por conta do Matheus Pereira, que a gente vai chegar nele também. Luiz Henrique do Zenit. Cara, o Luiz Henrique, eu botava muita fé no Luiz Henrique, porque ele é um ponta que chama atenção, viu? Ele é um cara
tem um contra um bom, mas ele é um ponta que ele é alto, ele é canhoto, canhoto já ganha um destaque assim, uma facilidade a mais, porque querendo ou não, tem um grau de dificuldade a mais de você marcar um canhoto para um destro, né? O Luiz Henrique, as atuações dele pela seleção, quando ele jogou, foram muito boas, salvou aí o pescoço do Dorival por muito tempo, ele e o Igor Jesus, por duas datas FIFA, né? Porém, cara, ele foi pro Zenit lá, sumiu, se afastou, agora tá recebendo a oportunidade aí. Eu acho que ele vai render sim nessa convocação. Mas, cara, eu vou colocar ele como uma incógnita aqui, justamente porque eu não tô acompanhando nada do Zenit, e muito menos o Luiz Henrique, cara. O Gerson eu até podia falar, inclusive o Gerson dá pra ir também ali no lugar do Joelinton, viu? Gerson e Ederson, acho que eles têm uma briga boa, interessante ali. Agora o Douglas Santos do Zenit ali é impossível, né? Agora vamos pro Matheus Cunha que tinha que estar nessa convocação, né? Não tem jeito, o Matheus Cunha aí que foi pro Manchester United, fez uma pré-temporada boa. A estreia do Matheus Cunha foi boa, apesar do Manchester United ter empatado ou ter perdido, não lembro, mas não ganhou. Não fez gol, mas ele fez um bom jogo, o Matheus Cunha. O último jogo também dele foi um jogo ok, não foi um jogo ruim. Também não teve participação em gol, mas eu acho que ele tem que estar aí. É um cara aí com seus 26, 27 anos que merece essa oportunidade. Na última convocação aí, ele fez o golzinho dele com a assistência do Vini Júnior. Teve um bom encaixe ali com os atacantes, então eu acho que o Matheus Cunha tem que estar, tem que permanecer mais um pouquinho nesse ciclo para ver o que a gente consegue tirar mais dele. Bom, o Rafinha, eu acho que eu vou até pular o Rafinha aqui. O Rafinha já se provou, né, rapaziada? O Rafinha, assim, que temporada fez o Rafinha, né? Temporada de bola de ouro, literalmente, a última temporada dele. Eu acho que isso garantiu a convocação dele aí por um bom tempo, ainda mais visando que ele fez uma baita pré-temporada e já começou a temporada dele marcando, dando assistência. E se eu não me engano, ele já tem duas participações, duas ou três em dois jogos. Então ele já começou a La Liga muito bem, bem demais ali, né? E temos o Richarlison, cara, que o Richarlison é delicado, porque eu não entendo porque o Carlo Ancelotti ele convocou três centroavantes. E pra mim isso não faz o menor sentido, justamente porque a gente já tem Caio Jorge e JP, João Pedro, que estão à frente dele nesse momento, tanto em questão de números, em questão de ritmo de jogo, de moral, de tudo. A última convocação, o Richarlison ter sido convocado, eu já achei um absurdo, mas aquilo, né? O pessoal deu a justificativa que, tá, é o jogador de confiança do Ancelotti. Quando estava, os dois, era lá do Everton ainda, o Ancelotti gostava muito dele. Eu falei, não, demorou. Eu achei um absurdo já, né? Eu queria o Caio Jorge naquela época já, no lugar do Richarlison. Porém, entrou, não jogou bem. Porém, ele começou essa temporada bem demais. Na estreia dele na Premier League, ele fez dois gols. No último jogo, agora, anteontem, ele deu uma assistência. Então, ele tem três participações em dois jogos já. Ele começou muito bem, só que é o que eu falei, né? JP, João Pedro e Caio Jorge tão bem e tão melhor que ele, né? Não que o Richardson começou, tá mal nesse momento. Porém, a gente tem nomes melhores, né? E vamos para o João Pedro. Antes de ir pro João Pedro, um lugar que eu queria muito no lugar do Richarlison era o Matheus Pereira. Não para jogar de atacante, claro, né? Mas para preencher essa vaga, eu acho que o Matheus Pereira ele tinha que estar nessa convocação aí, porque ele é um cara que ele gera jogo, meu. Ele, ele cruza muito bem, ele acha umas enfiadas de bola, uns lançamentos muito bons. E metade dos gols do Caio Jorge, talvez até mais, se devem são por conta dos passes do Matheus Pereira. Então ele é um cara assim que ele chama, ele gera jogo. É impressionante o Matheus Pereira, o nível técnico dele, com o quão ele bate bem na bola, né? Eu acho que ele tinha que vir aí pro lugar do Richarlison, talvez com a saída do Joelinton, ele vai ser convocado no lugar, vamos ver. E temos João Pedro, que foi convocado no Brighton. Ele já fazia temporada assim, ok, temporada assim, não tinha números absurdos, ali em média 20, 15 participações em gols por temporada, em torno de 10 a 15 gols por temporada, não era nada absurdo. Simplesmente ele foi convocado pelo Chelsea no meio pro final do Super Mundial, e o cara invocou, não sei nem falar um jogador ali, mas o que esse cara encaixou nesse Chelsea, cara, foi coisa de louco. Fez dois gols contra o Fluminense, fez gol na final do Super Mundial contra o PSG, estreou
na Premier League, já fazendo 2 gols e dando uma assistência. Então, o João Pedro, ele vem num momento, cara, numa confiança muito boa. Eu acho que ele deve e vai ser o nosso centroavante atual aí nesses dois. Atual não, né? Titular nesses 2 jogos que vai ter pela frente. Eu acho que ele é indiscutível, né? Eu acho que o João Pedro, ele tá no momento de uma confiança. Um time que ele se achou, que ele encaixou. E agora ele vai receber a oportunidade na seleção novamente para se provar e justificar, né? Pô, porque nas últimas convocações dele ele foi bem tímido, não fez nada demais. Mas agora eu tô com mais confiança que ele vem tendo com o clube dele nesse momento muito bom. Eu acho que ele vai. E espero, eu acho e espero que ele vai entregar sim, pelo menos deixar o golzinho dele. Nem que jogue 45 minutos ele, depois Caio Jorge, é que eu gostaria que testasse muito bem os dois, para não restar dúvida, né? Eu acho importante dar essa minutagem alta para os dois para ficar legal. Bom, e é isso, né? A convocação foi essa. O Neymar, infelizmente, não foi convocado pelo edema na coxa. Eu acho que a recuperação dele vai ser rápida. Porém, o Ancelotti deu o papo lá que ele falou que ele, pelo visto, ele confia no Neymar, não sei. Ele falou que o Neymar não precisa provar nada, que todo mundo já conhece do que o Neymar é capaz. Mas eu queria ver o Neymar aí nessa seleção, porque o Neymar, eu acho que, né, não vou entrar nesse debate aqui nesse vídeo, porque ele nem tá convocado, né? Mas eu gostaria sim de ter visto ele aí. Infelizmente, essa lesão aí vem sempre na hora errada. Como na última convocação, a lesão veio bem em cima do momento da convocação. Tá com uma zica o homem. E é isso, né? Vamos ver aí o que nos aguarda. E o vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscreverem no canal. Deem sugestões aí de vídeos nos comentários, do que eu posso melhorar. Eu estou usando esse vídeo, esse formato de vídeo, assim como uma forma também de melhorar a minha desenvoltura, a minha dicção. Eu acho que isso me ajuda bastante. E, ao mesmo tempo, passar um entretenimento, passar notícias para vocês. E é isso, né? Se der certo, deu. Se não der certo, pelo menos eu ganho alguma coisa. E é isso. Espero que vocês. Na verdade, todo mundo sai ganhando, né? Vocês recebem informações, notícias novas. Talvez uma opinião que vocês não gostem. Mas aí tem a aba de comentários justamente para a gente debater isso. Estou aberto para comentários. Eu acho que a gente tem que participar dos debates, independente se a gente concorda ou não, sempre com muito respeito, certo? Até o próximo vídeo. Muito obrigado por quem acompanhou aqui e até logo.